Jesus, como eu quero te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro, face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Aleluia. Ele vem me buscar. Eu quero ir com ele morar. Quanto tempo será que vai demorar? Oh meu Jesus, como eu quero te abraçar, te abraçar. Vou andar em ruas de ouro, receber face a face o verei e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei e viverei, exaltando, adorando, louvando na nova Jerusalém. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro, face a face o verei, prostrarei diante do eterno Rei. Santo, 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 para sempre eu cantarei, adorando, louvando na nova Jerusalém. Santo, 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 Olá, minha irmã, meu irmão, Deus abençoe a sua vida ricamente. Essa é a quarta e última aula desse nosso contexto de escatologia bíblica. Na primeira aula nós falamos sobre o tempo, a geração em que nós vivemos, que antecede a volta do Senhor, que está muito breve para acontecer. No segundo vídeo falamos mais precisamente sobre o arrebatamento da igreja, como isso vai acontecer de algumas maneiras, né, não tão detalhadas, mas por causa do tempo, mas fizemos, diferenciando arrebatamento da volta do Senhor. E na última aula, na terceira aula, pudemos abordar um tema maravilhoso também, que são as festas do Senhor para Israel, não para a igreja, mas que são sombras, né? Eram sombra das coisas futuras, no qual a realidade é o corpo de Cristo. Você precisa assistir esse terceiro vídeo e todos os três vídeos, né? E hoje nós vamos falar sobre uma tradição judaica que não é para a igreja copiar, mas também serve como um detalhamento a respeito da volta do Senhor Jesus para a igreja. Mas antes de começar, eu queria rapidamente parar com você, não tão rapidamente, mas parar com você,
respirar, entregar, orar ao Senhor esse tempo para que possamos meditar com calma na palavra de Deus e sermos edificados. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te entregamos esse momento de estudo da Tua santa palavra nas Tuas mãos. Nós podemos expor aqui algumas coisas da Tua palavra, mas a verdade é que o Teu Santo Espírito que nos ensina todas as coisas. Peço que o Senhor nos ajude nesse tempo agora ao vivo, ou posteriormente aqueles que vão assistir ou rever esse vídeo, que nós possamos ser edificados pela Tua palavra, pela ação do Teu Santo Espírito em nós. Te entregamos esse tempo nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, a gente está falando sobre a volta do Senhor Jesus para a igreja, para o arrebatamento. Nós já vimos no vídeo passado que as últimas 3 festas judaicas, ou festas do Senhor, que são festa das trombetas, o Yom Kippur e Tabernáculo, ainda precisam acontecer no seu contexto profético do futuro, que é o arrebatamento, a volta do Senhor, e os 1000 anos do reinado do Senhor na terra, que é o milênio. Pois bem, hoje eu queria falar sobre o arrebatamento, mas num outro sentido. Porque entenda o seguinte, para a gente começar a contextualizar o assunto aqui. Se Jesus viesse hoje ao mundo, nascesse hoje como uma criança, crescesse, e o seu ministério fosse hoje aqui no Rio de Janeiro, ou há muito tempo atrás no Rio de Janeiro, não importa, não há 2000 anos atrás, seria um outro contexto, mas o fato é que ele usaria de parábolas, de histórias, de ensinos, usando o cotidiano daquela situação, daquela área, daquele povo, daquela cultura. Se ele nascesse hoje aqui, ele não falaria sobre ovelhas, ele não falaria sobre plantio, certamente ele falaria, por exemplo, sobre internet, sobre comunicação online, falaria, se fosse carioca, ele falaria sobre surfando nas ondas do Espírito, no mar, não sei. Ele usaria coisas da nossa realidade. Pois bem, foi isso que Jesus fez quando veio ao mundo, cresceu no seu ministério, ele ensinou várias coisas por parábolas, ou não só por parábolas, mas por contextos da sua época e do seu povo, os judeus, para quem ele veio, mas que infelizmente nem todos o receberam. Então eu queria falar com vocês porque a relação de Cristo com a igreja, nós temos na Bíblia a relação de pastor com ovelha, nosso Senhor e servo, inúmeras relações. E tem também de noivo e noiva. Então, o casamento para Jesus, ou o casamento naquele contexto judaico, na verdade, o casamento religioso, religioso só surgiu na Idade Média. Mas o casamento judaico ele era um compromisso público, oficial, desde os dias de Jesus. E o casamento judaico, na época de Jesus, ele era baseado em 3 pilares. Tá? Mas antes de falar dos pilares, eu queria voltar a dizer o seguinte. Jesus, quando fala da sua volta, a volta de Jesus para a igreja está muito relacionado ao que Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, que é um relacionamento que ele chama de mistério. Nós falamos muito isso no vídeo de número 2, você depois assistir, tá? É o mistério de Cristo com a igreja. Não o homem e a mulher natural, mas Cristo com a igreja, essa relação de esposo, de marido, de mulher, de noivo e de noiva. Pois bem, voltando para o contexto judaico do casamento. 3 pilares são fundamentais que sustentam esse casamento judaico. 3 pilares: amor, fidelidade e santidade. Amor, fidelidade e santidade. Sem esses 3 pilares, o casamento judaico tinha muita dificuldade de continuar ou mesmo de se consumar, de, propriamente dito, tornar-se real. Vamos ver isso já já. Então, amor, fidelidade e santidade. Além disso, o processo do casamento judaico também tinha 3 etapas, tá? Até a consumação. Desde o começo até a consumação do casamento, são 3 etapas. A primeira delas é o Shidurim, em hebraico. A segunda é o Eruzim. E o terceiro, Nesuim. Se você falar isso bem rápido 3 vezes, você enrola a língua porque é difícil. Tá? Mas vamos lá. Primeiro é Shidurim, Eruzim e Nesuim. São 3 etapas desse casamento hebreu, judaico. E eu vou agora nessa aula, nesses minutos que eu tenho, descrever essas 3 etapas para que a gente possa entender o que tem a ver isso com a volta de Jesus e correlacionar o casamento judaico com escatologia, o casamento judaico com a volta de Jesus para a igreja. Assim como fizemos no vídeo passado, falando das festas do Senhor, com a vinda dele, a mesma coisa hoje, o contexto judaico de casamento com a vinda do Senhor.
Então, o primeiro momento de um processo de casamento de um povo judeu, de um menino. Hoje vamos aqui chamar o nosso judeu, eu gosto de chamar de Efraim sempre, eu acho Efraim um nome legal. Efraim é o nosso judeu de hoje. Como é que era o casamento judaico? O Efraim, já quase na juventude, um pouquinho mais novo, a família já o preparava para casar. E esse Efraim, existiam alguns métodos de escolha, tá, da noiva, que eu não vou entrar nesse detalhe aqui, de como escolher a noiva, se era o pai que escolhia, ou se era o pai junto com o filho, ou se então tinha... Varia um pouquinho isso aí, mas a questão, isso não tem muito a ver com a aula de hoje. A questão é que no primeiro momento, chamado Shidduchim, é o momento da escolha, é o momento em que o noivo escolhe a noiva. E como que isso funciona? O nosso jovenzinho de hoje, adolescente, quase jovem, chamado Efraim, ele com seu pai, ele já tem a noiva escolhida com quem ele quer casar. Vamos chamar de Rebeca. O Efraim vai casar com a Rebeca hoje, certo? O Efraim casando com a Rebeca. E o Efraim já escolheu a Rebeca, e já tiveram as conversas e tal. E aí ele sai da casa do seu pai. Eu não sei qual é o nome do pai de Efraim, você pode escolher aí na sua casa qual é o nome do pai dele. Mas o Efraim sai da sua casa, e ele vai até a casa da Rebeca, e lá ele vai primeiramente pagar um dote pela Rebeca. Ele vai comprar a Rebeca. E aí eu sei que talvez você que me assiste, se for mulher principalmente, pode achar que há um pouco de falta de romantismo nisso. Mas o romantismo vai ter o seu lugar, tá? Na história. Mas, por enquanto, ele paga um dote pela Rebeca. Por quê? Porque, naquele contexto, a Rebeca, ela participava, ou toda mulher, participava da produção agrícola, ou produção do próprio sustento daquela família do lar. Como depois de casado, e daqui a pouco eu falo mais sobre isso, aquela menina, adolescente jovem que vai casar, quando casa é retirada da casa dos pais para ir para a casa do noivo, ela deixa de ser uma mão de produção, né, uma mão produtiva na sua família. Então tem um sentido pagar um dote, porque na verdade uma pessoa menos vai produzir para aquela família. Tem todo o sentido cultural isso aí. E não só isso, assim, e nisso, na verdade, quanto maior o valor, né? Quanto maior o valor que o Efraim, ou o jovem lá, paga pela moça, paga pela Rebeca, mais valor ele demonstra que ele tem para com a Rebeca, mais valor a Rebeca tem para ele. Depois que ele paga esse dote, ele faz um momento ali com a Rebeca, ele deixa um documento com ela, faz uma cerimônia, mas que já vou falar sobre ela. Antes dessa cerimônia, apenas falando da ida do noivo, ainda não noivo, mas do Efraim, que vai virar noivo. A mesma coisa aconteceu, queridos, com Jesus Cristo. A Bíblia fala que se eu e você amamos ao Senhor, é porque primeiro Ele nos amou. Pois Jesus deixou a casa do seu Pai. Ele veio à nossa casa, que é a terra, os nossos reinos daqui, porque o reino dele é dos céus. Ele deixou a sua casa, ele veio à nossa casa, e nos comprou. Ele nos comprou, e nos comprou com preço de sangue. Ele pagou o maior preço que poderia ser pago por mim e por você. Ele pagou um preço alto, nos comprando. Por isso que Paulo vai dizer inúmeras vezes que nós fomos comprados com preço de sangue. Por que Paulo fala comprados? Porque é esse contexto do casamento judaico. O filho deixou a casa do seu pai, veio à nossa casa e nos comprou, nos amou primeiro e nos escolheu, para que eu e você sejamos noiva dele. Ele pagou um preço, e não há preço maior do que esse, do que dar a vida por nós. Então saiba que Jesus te comprou e me comprou porque ele quer ser noivo da sua noiva, e quer que eu e você façamos parte da sua noiva, que é a sua igreja. Então esse Efraim, quando ele paga o preço, ele compra, né, com um dote, ele dá um dote para a família lá, ele faz agora um outro momento. E esse momento agora em que ele faz o dote e paga, né, ele paga o dote e ele faz a cerimônia que eu vou descrever agora, já não é mais o Shidduchim. O Shidduchim é a escolha. Agora, quando ele chega na casa da noiva para pagar o dote e fazer a cerimônia, agora já não é o Shidduchim, já é a segunda etapa, que é a parte do Eruzim, que é o noivado. Então, o que o Efraim faz? O Efraim é o nosso noivo de hoje, tá? O Efraim chega, ele paga o dote, como eu estava dizendo, e aí ele faz uma cerimônia de noivado com a noiva, com a Rebeca no caso, em que eles bebem, compartilham do mesmo cálice do suco da videira.
E com esse cálice do suco da videira, eles compartilhando no mesmo copo lá, eles estão selando um compromisso do eruzim, que é um noivado em hebraico. Eles estão celebrando esse compromisso de noivado. E após celebrar esse compromisso de noivado, a Rebeca, junto com, ou melhor, o Efraim com a Rebeca, compartilham junto esse cálice do eruzim, que é o noivado. E aí o Efraim, ele deixa para a Rebeca um documento chamado Ketubá. Tem outro nome, na frente ele vira Ketubá, mas só aqui para ficar mais simples, ele deixa um documento chamado Ketubá. E nesse documento oficial, Ketubá, tem algumas coisas escritas nele. Tem as responsabilidades e os deveres da Rebeca enquanto noiva. E tem as responsabilidades e deveres e promessas também, né, da Rebeca. E responsabilidades, deveres e promessas também do Efraim, do noivo. E ele deixa esse documento com a Rebeca, deixa com a noiva. E aí ele deixa a Rebeca lá, é só o noivado, ainda não é o casamento, e ele volta para a casa do seu pai. Parando aí, vamos aplicar agora o que isso simboliza para nós enquanto igreja de Jesus. Jesus deixou a casa do seu pai quando ele nos escolheu e nos amou primeiro, no Shidurim, primeira etapa. Ele veio ao nosso mundo, à nossa casa, ao mundo. Pagou um preço, um dote alto por mim e por você. Aí já é o eruzim, começando o noivado. Ele pagou um preço de sangue por mim e por você. O maior preço que poderia acontecer. Entregou sua própria vida por amor a mim e a você, para você ver, e eu poder ver também, o quão importante nós somos para o Senhor, ainda que sem Ele nós não sejamos nada. Pois bem, Jesus, lá em Mateus, capítulo 26, nos versos 27 e 28, diz assim a respeito de Jesus. A seguir tomou o cálice, tendo dado graças. O deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue, a nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. A Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor, que eu e você, todo mês, participamos, como memorial, foi a ceia que Jesus celebrou com os seus discípulos. E ele fala que a ceia, o seu sangue, representa uma nova aliança. E a pergunta que surge é, aliança de quê? Que tipo de aliança Jesus está falando? O próprio contexto da aula de hoje, com a ceia, nos mostra que a aliança que Jesus faz com os seus discípulos, com aquele cálice de uva, é uma aliança de noivado. Então a Santa Ceia, ali na Santa Ceia, ou na Ceia do Senhor, no dia da Páscoa de Jesus com os seus discípulos, assentados ao redor dele, Jesus estava ali celebrando uma aliança de noivado. Ali começava uma aliança de noivado de Jesus com os seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então a Ceia do Senhor é uma ceia de uma nova aliança, que é uma aliança de noivado entre Cristo e a igreja, o noivo e a noiva. Então a Santa Ceia é uma celebração de noivado. O Efraim agora, voltando para a história do casamento judaico. O Efraim, após celebrar o noivado, né? o noivar com a Rebeca, que é o eruzim, na casa dela, ele participa do cálice, dessa aliança, né, de noivado. E aí ele volta para a casa do pai, e ele só voltará a participar novamente do cálice com a Rebeca, sua noiva, quando eles forem agora casados, já na cerimônia lá na casa do pai. E é isso que nós vemos em Mateus, capítulo 26, já no verso 29, o verso seguinte, que diz assim, eu vos digo que desta hora em diante, depois da ceia, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que hei de beber convosco de novo, no reino do meu Pai. Olha que coisa linda. Jesus celebrou a ceia da Páscoa, ele celebrou uma aliança de noivado. E voltou depois para a casa do Pai, para os céus, e disse, agora eu só vou participar dessa ceia de novo, fisicamente, com a minha igreja, com a minha noiva, no dia do casamento, na casa do meu Pai. Deixa eu só abrir aqui um parênteses rápido para você entender uma coisa, que quando a gente fala de noivado e casamento, a gente tem uma percepção equivocada e distorcida por causa da nossa realidade de hoje. Para nós,
ocidentais, né, 2020 nós estamos vivendo, o noivado é um compromisso que pode ser rompido a qualquer hora. Quer dizer, até hoje em dia, infelizmente, é mais fácil você se divorciar do que você casar, na verdade, no processo civil. Mas, enfim, isso é outra história. Mas a questão é que, para nós, o noivado é apenas um caminho para o casamento. Mas, no contexto judaico, já havia uma aliança feita no cálice, no noivado. Embora eles já estavam despojados. Ou seja, ainda que o casamento não tivesse sido ainda oficializado ou tivesse se cumprido de maneira completa quando tiver a relação sexual entre o marido e a mulher, o noivo e a noiva, tivesse sido consumada, a palavra é essa, consumado, mas já havia uma relação, eles já estavam despojados. Não tinham relação ainda, um com o outro sexual, mas já havia um compromisso matrimonial de casamento, sim, no contexto judaico. No caso de José e Maria, é mais ou menos isso que aconteceu. Eles ainda não haviam tido relações, né, o casamento não havia sido consumado, mas a última etapa, né, que é o Nessuim, não tinha ainda acontecido, quase que não sai, mas a primeira parte, o Shidurim e o Eruzim, já haviam acontecido. Maria já estava desposada de José. Esse é o contexto em que Jesus nasce, já havia um compromisso entre os dois. Tá? Fecha parênteses, então, nesse noivado já existe um compromisso entre noiva e noiva. Tá? Como que esse compromisso poderia ser quebrado? O Efraim foi embora para a casa do pai, certo? E ele já está noivo, tem um compromisso com a Rebeca. E ele deixou com a Rebeca já, lembra, a Ketubá, que é um documento oficial com responsabilidades, deveres e promessas, tanto da Rebeca como também do Efraim, da noiva e do noivo. Se o dia que o noivo voltasse, se o dia que o Efraim voltasse, a Ketubá não tivesse sido cumprida ou obedecida, o Efraim poderia romper esse matrimônio, esse laço do Nessuim, do Eruzim, perdão, que é o noivado, ele poderia romper, tá? Porque a Ketubá equivalia. Mas antes de entrar nesse detalhe, me acompanha aqui. Chegava a hora em que esse Efraim tinha que voltar. E agora eu vou te fazer uma pergunta que você pode até rir comigo, porque é engraçado, mas é a realidade. O Efraim, vamos imaginar um menino de 16 anos, judeu, santo. Ele já foi à casa da Rebeca, já pagou um preço alto por ela, já fez uma aliança com ela com cálice tomando, deixou a Ketubá, agora ele voltou para a casa do pai para preparar o lugar do casamento e aonde depois eles vão morar, tá? Do casamento. Em quanto tempo você acha que esse Efraim, que ele pode ser convertido, mas os seus hormônios não são, porque hormônios não se convertem. Eu brinco que demônio a gente expulsa, mas hormônio não dá para expulsar. O hormônio desse menino de 17 anos, já escolhi a menina, estou apaixonado por ela, já paguei o dote por ela, já tenho uma aliança com ela. Em quanto tempo você acha que ele acha que vai estar pronto a casamento, a casa, para voltar, para pegar essa mulher e casar com ela, essa menina? Para um adolescente, ele vai botar um colchonete no chão e falar, pai, está tudo certo. O pessoal aqui está rindo porque é verdade. Quem trabalha com adolescente sabe disso, ou quem tem filho adolescente. Está pronto, vou voltar. Só que talvez esse seja o motivo, não sei, eu estou brincando, mas é uma realidade. Esse é um dos motivos pelos quais não era o filho que decidia quando ele voltaria para pegar a sua noiva, a Rebeca, o Efraim. Quem decidia isso era o pai. Por isso que Jesus fala que a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe quando será. Nem os anjos, nem o filho, mas o pai. É interessante porque essa pergunta feita a Jesus lá em Atos 1, depois 2, a mesma coisa acontece e Jesus não fala que ele não sabe já com o corpo glorificado, porque Jesus é Deus. E ele com o corpo glorificado, após a sua ressurreição, ele sabia de todas as coisas. Enquanto o homem não, porque ele abriu mão da sua glória. Tudo que Jesus sabia enquanto homem era porque lhe havia sido revelado pelo Espírito Santo. Mas como homem natural, ele não sabia de todas as coisas. Mas após ressurreto, ele sabia todas as coisas e ele sempre soube na sua eternidade e sabe o dia e a hora que ele vai voltar. Porque ele é Deus. E se ele não sabe, ele não é Deus. Mas por que então, se ele é Deus, a Bíblia é clara em falar sobre isso, por que é que Jesus fala que ninguém sabe o dia e a hora antes de morrer, como homem? Nem o filho, somente o pai, porque ele está se remetendo mais uma vez ao casamento judaico. Em Mateus 26,
Não, em Mateus 25, verso 13, ele diz, se eu não errei aqui na referência, diz que Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora, nem o Filho, mas somente o Pai. Por isso que ele fala, ninguém sabe o dia e a hora, somente o Pai. Então, quem assistiu a aula passada, já entendeu que essa expressão, ninguém sabe o dia e a hora, tem duas aplicações. Primeiro, a festa das trombetas, que é a festa conhecida pelos judeus, que ninguém sabe o dia e a hora. E também o relacionamento do casamento judaico, que ninguém sabe o dia e a hora que o filho volta para se casar, somente o pai. E aí é o pai do Efraim que vai decidir quando ele volta. Quanto tempo ficava um judeu para voltar para tomar esse tempo de despojar de noivado do Eruzim? Às vezes 1 ano, 2 anos era a média, era um período bom que o pessoal, que o noivo ficava. Mas não importa muito aqui, porque a questão não é precisar os anos, e sim falar do contexto que Jesus está ensinando. Repare só. O Efraim fez tudo no Eruzim, noivado, voltou para a casa do seu pai e vai ficar lá até que o casamento esteja preparado, o lugar preparado. E aí ele voltará. Vocês vão lembrar de João capítulo 14, que Jesus fala assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar, e eu virei e vos levarei para mim, para que aonde eu estiver, vós estejais também. João capítulo 14, os 3 primeiros versos. Ou seja, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou, mas eu vou preparar-vos lugar. O que é isso, João 14? Um casamento judaico. Eu vou preparar lugar para vocês. E eu virei, ele diz, eu virei e vou buscar vocês. Aleluia. Eu vou buscar vocês para que aonde eu estiver, nos aposentos na casa do meu pai, vós um dia estejais também. Você vai lembrar também da aula passada, quando eu falei sobre Isaías, capítulo 26, versos 19, 20 e 21. Quando o profeta diz, no capítulo 26, verso 19, que os mortos ressuscitarão. Os cadáveres voltarão à vida. Ele fala: despertai e exultai, vós que habitais no pó, os que estão mortos, porque os mortos ressuscitarão. Versículo 19 de Isaías 26, verso 20. Vai, meu povo, aleluia, aleluia por minha conta, tá? Vai, meu povo, entra nos aposentos, nos teus aposentos, nos teus quartos, e fica aí até que eu passe com a minha ira sobre a terra. E aí o verso 21 diz que Deus sai do seu trono para julgar toda a terra com a sua ira de uma vez por todas. Ou seja, primeiro a ressurreição dos mortos, isso é a aula passada. Depois o povo de Deus entra nos aposentos, Isaías 26, verso 20. E também João 14, 1, 2 e 3. Entra nos aposentos, enquanto isso o Deus passa com a sua ira sobre a terra e nós estaremos com o Senhor nos aposentos. Que aposentos são esses? Os aposentos nupciais. Nós estaremos com o Senhor na casa do Pai, enquanto Ele passa com a sua ira sobre a terra. Quando Ele voltar, quando Jesus voltar, ou quando Efraim voltar para Rebeca, como ter a certeza se você e eu, e aí eu não sei mais se eu estou pregando, se eu estou dando aula, se eu estou pregando, mas vamos em frente. Como saber a Rebeca ter certeza se quando Efraim voltar para levá-la para o casamento na casa do pai do Efraim, se ela realmente será levada e se ela realmente será o estar despojado se consumará no casamento com Efraim, vai concluir o casamento. A resposta é clara. Se a Quetubá, que ficou com ela, tiver sido obedecida, promessas, responsabilidades e deveres da noiva e do noivo. Uma coisa, eu e você podemos ficar tranquilos, que tanto Efraim como principalmente Jesus Cristo, esse é fiel para cumprir cada uma das suas promessas para conosco. Cada uma das suas promessas, ele é fiel para preparar os aposentos e nos preparar para esse grande dia. Então você e eu precisamos estar atentos a nossa Quetubá, que é a palavra de Deus. Precisamos estar atentos
para cumprir o que aqui está escrito. Crermos nessa palavra e vivermos essa palavra. Como está lá em João, capítulo 14, verso 21. Os que têm os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então lembra dos pilares do casamento judaico? Amor, fidelidade e santidade, sem a qual, pode responder, santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Porque se nós não confiarmos, não crermos na Ketubá, que é a palavra de Deus, tanto nos nossos deveres, quanto nas promessas feitas para a gente, o dia que Ele voltar, nós não nos casaremos com Ele. Não faremos parte da noiva de Cristo. Portanto, a nossa fidelidade, a Ketubá, a palavra de Deus, é fundamental. Hebreus capítulo 12, verso 14, diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora chega o dia, já passou o Shidurim, a escolha, já passou o Eruzim, o noivado, agora chegou o Nessuim, o dia do grande casamento. Como que é o casamento judaico de uma maneira mais, depois da escolha do noivado, o casamento em si, a cerimônia. Não vou detalhar tanto aqui, porque não tenho tempo, nem diz muito respeito à aula. Mas a verdade é que quando chegava o dia do casamento, saiu uma caravana junto com o noivo. Você sabe que judeu é festeiro, né? É festivo e alegre. Sai uma caravana com o noivo, no meio da caravana, em direção, saindo da casa do pai para a casa da noiva. Essa caravana muito alegre sai, geralmente era à noite, e aí entra, se você não achou muito romântico, pagar um dote, né, por você ou pela sua filha, imagina, mas isso é romântico porque dá valor a ela, mas o fato é que agora eles saem à noite cheio de tochas acesas. O noivo com a sua caravana, a sua comitiva. E quando eles chegam no meio do caminho, ou próximo da casa da noiva, porque aí, irmão, aí eu sou homem, mas eu tenho 3 irmãs mais novas, eu tenho minha mãe mais 3 irmãs mais novas, então é muita mulher na minha vida, e agora minha esposa também. Então assim, você imagina um noivo chegando, a bendita noiva, esperando para casar, e o noivo chega de surpresa. E ela está com um bob no cabelo, irmã. Ninguém merece, né? Então, quando chega no meio do caminho, não sei se tinha bob nessa época, mas enfim, elas deviam preparar o cabelo de alguma maneira lá. Toda desarrumada com cara de sono. Então, no meio do caminho, a brincadeiras à parte, mas é verdade isso, o amigo do noivo se acelerava, a caravana vinha vindo, a comitiva, festejando da casa do pai até a casa da noiva, e nessa festa que sai da casa do pai até a noiva, o amigo do noivo sai na frente e vai avisar a noiva, o noivo vem aí. O noivo vem aí, está chegando o noivo, para ela se preparar. Ou seja, o que é isso para mim e para você hoje? O amigo do noivo é o Espírito Santo. E agora eu não dou mais aula e prego para você e para mim. O amigo do noivo é o Espírito Santo, assim como está lá em Mateus 25, que as 10 virgens estavam esperando o noivo, mas as 5 eram prudentes, 5 não eram prudentes, 5 não tinham azeite, 5 não tinham óleo na botija, e houve-se um grito dizendo, perto da meia-noite, diz o texto, perto da meia-noite houve-se um grito. E o grito é, aí vem o noivo. Esse é o grito que o Espírito Santo está começando a ecoar, já faz anos isso, fazem anos. O Espírito Santo está começando a ecoar para que a igreja acorde e tenha óleo na botija, tenha presença do Espírito Santo. Porque o noivo vem aí, assim como o amigo do noivo de Efraim, no meio da caravana da comitiva, ele sai na frente para acordar e avisar a noiva, a mesma coisa o amigo do noivo, que é o Espírito Santo, que é aquele que tem cuidado da noiva, de mim e de você, todos esses anos. Ele está gritando, dizendo, acordem, porque o noivo está chegando. Quando isso acontece, Patrick? Mateus 25 diz que é perto da meia-noite. O que é meia-noite? Meia-noite é o horário mais escuro de um dia. Onde no hemisfério, se for oposto, tal, o sol está do outro lado da terra, é o lugar mais escuro, onde tem menos reflexo ou radiação solar que bate na atmosfera e volta, não sei como é que fala isso, mas é o horário mais escuro de um dia, é meia-noite. E meia-noite foi o horário, se você lembra disso, a meia-noite foi o horário em que o povo de Deus foi liberto do Egito. À meia-noite, um pouquinho antes, será o horário em que eu e você seremos libertos desse Egito, em que o noivo chegará.
nos levará para entrar por aquelas portas, para os aposentos. Você tem que ver o vídeo, a aula 2 e 3. Entrar por aqueles aposentos, para estarmos com o Senhor, nos nossos quartos, aposentos celestiais, enquanto Ele passa com a ira na terra. Porque meia-noite, nesse momento mais escuro da história da humanidade, o príncipe das trevas, o inimigo, vai reinar na terra durante um tempo. Quanto tempo esse príncipe do mal, Satanás, por meio do anticristo, vai reinar na terra? A gente crê, por inúmeros motivos, que 7 anos. Pois bem, uma chance para você acertar em casa aí. O Efraim pegou a Rebeca. Aliás, antes de pegar, não. O Efraim vai pegar a Rebeca para levar para o casamento, sai da casa do pai. O amigo do noivo sai da frente, avisa a Rebeca. A Rebeca é levada pelo amigo do noivo, presta atenção, a Rebeca é levada pelo amigo do noivo para encontrar com Efraim no meio do caminho. E aí eles voltam para a casa do pai. O noivo não chega até a casa da Rebeca, o Efraim. É isso que vai acontecer segundo a primeira carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica, capítulo 4, quando ele diz que ao som da última trombeta, aula passada, festa das trombetas, nós que estivermos primeiros mortos ressuscitarão em Cristo. E nós que estivermos vivos seremos transformados em corpos gloriosos, segundo lá 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50 em diante. E nós subiremos arrebatados com o Senhor para o encontro do Senhor nos ares, no meio do caminho entre a nossa casa e a casa do pai. No meio do caminho entre a casa do pai de Efraim e a casa da Rebeca. O amigo do noivo pega a Rebeca, encontra com o noivo e volta para a casa do pai. O Espírito Santo que vem nos transformar, vai nos transformar, e nós vamos subir para encontrar com o Senhor nas nuvens, no meio do caminho. Depois que o Senhor voltou, Efraim voltou, levou, é uma confusão de Efraim com Jesus, mas eu vou tentar melhorar. O Efraim pegou a Rebeca no meio do caminho, se encontrou com ela, porque o amigo dele levou, e voltaram para as bodas, a festa de casamento. Quantos anos demorava uma festa de casamento na cultura judaica de Jesus? 7 dias. E no final dos 7 dias era consumada as bodas. Tinha as bodas propriamente dito. Depois de 7 dias eram as bodas. O que isso nos mostra? Que Jesus volta como noivo. Ele vem e ele nos leva para encontro com ele nos ares. Durante 7 anos, não 7 dias, durante 7 anos, Deus passa com a sua ira na terra, e nós estamos com o Senhor na festa do casamento com Ele nos céus, nos aposentos celestiais. Depois de 7 dias de ira na terra, ou 7 anos de ira na terra, que corresponde a 7 dias da festa do casamento judaico, que nós estamos com o Senhor nos ares. Passando os 7 anos, Apocalipse 19, e depois Apocalipse 20, vai nos mostrar que Jesus volta à terra, cumprindo lá Zacarias 14, cumprindo Judas 14, que é a nossa primeira aula dessa série de 4 aulas, em que ele virá para a terra e voltará com todos os seus santos, com a sua noiva, com a sua igreja. Por quê? Porque assim acontece no casamento judaico. Após eles irem para a casa do pai, 7 dias de festa, no final, a consumação, as bodas da festa do casamento, eles voltam, o noivo e a noiva, para casa, para a região da noiva. Ou seja, toda a escatologia bíblica de Cristo com a igreja é baseada num casamento judaico. Mas o mais importante aqui, irmãos, é que você e eu não podemos esquecer esses 3 pilares. Eu sei que você está vendo esse vídeo agora comigo ao vivo, vai repetir talvez, assistir de novo, poder anotar os versículos, porque eu falo rápido. Eu sei tudo isso, mas você não pode esquecer de jeito nenhum. Amor, fidelidade e santidade. Jesus fala que aqueles que me amam são aqueles que obedecem à minha palavra. Fidelidade ao Senhor e à sua palavra. E fidelidade ao Senhor significa ter a Jesus, a tê-lo como seu único Senhor e Salvador. Orar a Jesus, confiar em Jesus, também não é o suficiente. Tem que ser só nele. Você tem que ser noiva, e eu também, noivos ou noivas, né? Só dele. Fiéis a Ele, a sua palavra, e não o que achamos ou pensamos, na certeza de que se formos fiéis a Ele, se formos fiéis ao Senhor, quando Ele vier,
ao som da última trombeta, eu e você, que somos fiéis a Ketubá, fiéis à sua palavra, vão passar os céus e a terra, mas não cai um tio, uma vírgula da minha palavra, o Senhor nos diz. E assim será com todos aqueles que forem fiéis à sua palavra. Vão passar os céus, vão passar a terra, ou vai passar a terra, mas aqueles que permanecem na palavra, assim como a palavra será eterna, nós também seremos eternos junto com eles. Jesus pagou um preço alto por mim e por você. Ele fez na Santa Ceia, na Ceia da Páscoa, uma aliança de noivado com os seus discípulos, uma aliança de noivado. Prometeu que não participaria mais pessoalmente disso, a não ser na casa do Pai, o dia que ele voltasse. Deixou conosco a Ketubá, voltou para a casa do Pai, prometeu em João 14, dizendo, eu vou repetir o texto para você, não se turbe o vosso coração diante das dificuldades e lutas, crede em Deus e crede também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas, há muitos aposentos. E se não fosse assim, eu teria dito para vocês isso. Só que ele disse assim, eu vou preparar lugar para vocês. E eu virei. Quando eu for preparar lugar para vocês, eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Esse dia está chegando, irmãos. Ele que ele vem nos buscar. Esse dia vai acontecer em breve, porque nós estamos muito perto da meia-noite. Quem assistiu o primeiro vídeo, da primeira aula aqui, já está ligado nisso. Quero incentivar a assistir a primeira aula, a segunda e a terceira, para ter um panorama completo desse estudo. Nós estamos muito perto da meia-noite. E o grito já está correndo nas igrejas pelos 4 cantos da terra e pelo mundo. O noivo vem aí. E em breve, a porta vai fechar. Só que a porta ainda está aberta, irmãos. Ainda há esperança para mim e para você, para que sejamos fiéis à palavra de Deus. Para terminarmos essa aula, queria fazer uma revisão rápida do que nós falamos nesses 4 vídeos, até para ajudar você a sistematizar e também, quem sabe, né, estimular você a rever, assistir de novo, ou assistir, caso você não tenha assistido os 4 vídeos. A geração que nós vivemos, eu creio pessoalmente, tudo me indica, que nós estamos vivendo a geração que antecede a volta do Senhor Jesus para a sua igreja. Eu creio pessoalmente, posso estar equivocado? Posso, mas não creio que esteja. Creio que Jesus está voltando em breve para levar a sua igreja. Vimos que essa geração é a geração que antecede, porque Deus anuncia o fim desde o princípio, segundo Isaías capítulo 46, versos 9 e 10. Depois vimos no segundo vídeo que o arrebatamento e a volta do Senhor são 2 coisas distintas. A volta do Senhor, segundo o Salmo 96, Zacarias 14, Judas 1,14, diz que a volta do Senhor, ele virá e pisará na terra. É a volta definitiva na terra. Ele virá com todos os seus santos. Ok. O arrebatamento é um outro episódio. Nós encontraremos com ele nos ares. São coisas distintas que Deus nos prometeu e nos livrou da ira, prometeu nos livrar da ira vindoura. No terceiro vídeo, nós vimos sobre as festas judaicas, que Deus diz lá em Levítico que essas são as minhas festas do Senhor para Israel, não para a igreja. E Paulo diz em Colossenses capítulo 2 que são sombras, apenas sombras, mas que a realidade é o corpo de Cristo. Nós vimos nessa aula que todas as festas, as 4 primeiras festas, se cumpriram fielmente e precisamente na morte, no sepultamento, na ressurreição de Cristo e no envio do Espírito Santo da parte de Jesus em Pentecostes. Todas. E que as últimas 3 festas estão para se cumprir ainda, que será, sem sombra de dúvida, o arrebatamento da igreja, a volta final de Cristo e o milênio de Cristo com a igreja, com seus santos na terra. E agora, nesse vídeo último, nós vimos que, perto da meia-noite, ouve-se um grito: o noivo vem aí. Vamos, queridos, vamos ser fiéis a Ketubá, a palavra de Deus, porque Ele pagou um preço por nós, nos comprou, fez uma aliança conosco, é fiel para nos sustentar e é fiel para cumprir cada uma das suas promessas para comigo e para com você, com a sua vida, porque Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, Maranata, o nome da nossa igreja, não é isso? Maranata, mais do que nunca. Ora, vem, Senhor Jesus, que o Senhor Jesus venha levar a sua igreja, a sua noiva, para entrar por essas portas, para entrar para as bodas do Cordeiro, onde estaremos com o Senhor por 7 anos, guardados com Ele. Depois voltaremos para reinar durante 1000 anos na terra, porque Ele é Rei de reis e Senhor dos senhores. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor. Sejamos fiéis à palavra de Deus, na esperança que em breve Ele virá. Que Deus te abençoe e que essa esperança nunca fuja do teu coração, a certeza de que Ele é fiel para cumprir
cada uma das suas promessas e, por último, a sua vinda. Um beijo para você, que Deus te abençoe.